Bom, eu e meu grupo nós iremos falar sobre o cinema. Nós iremos falar sobre o cinema dentro do Estado Novo, que seria o Cinema Novo. Mas antes nós vamos contextualizar um pouco do que seria o Estado Novo. O Estado Novo, ele foi um período ditatorial marcante na história do Brasil, que durou por volta de 1937 a 1945. Durante esse período, o único presidente, né, que durou esses anos foi o Getúlio Vargas. E durante esse período, o Getúlio Vargas ele não perdeu tempo. Ele fechou o Congresso Nacional, ele diminuiu os poderes do Legislativo e do Judiciário, centralizou tudo isso no Poder Executivo. E para poder ele legitimar tudo isso, ele ortogou uma nova constituição inspirada no fascismo, que foi, né, um regime autoritário puro. E também ele censurou, né, a imprensa e os artistas, proibiu as manifestações e greves até partidos políticos. E nos sindicatos ele colocou interventores fiéis para apoiá-los, principalmente na criação da CLT, né, que foi a consolidação das leis do trabalho, e também ele criou estatais para dominar a economia. Meu nome é Carlos Jean e vou falar sobre as características do Estado Novo, né? O Estado Novo ele foi marcado por um governo autoritário e centralizado. Vargas governava por decretos, né? A Constituição tinha influência fascista e a censura atingia tanto a imprensa quanto as artes, né? Manifestações e greves eram proibidas, opositores eram presos e o governo usava a DIP, para fazer propaganda e controlar a opinião pública naquela época, né? Por outro lado, surgiram também importantes leis trabalhistas durante esse período, por mais que tenham seus malefícios, também tivemos alguns benefícios. Bom, o cinema novo, ele é um movimento de renovação do cinema brasileiro nos anos de 1960. Ele foi liberado por cineastas como o Glauber Rocha. O Glauber Rocha, ele criticava o cinema industrial estrangeiro e promovia o lema de fazer muito com pouco. O Glauber, ele superava as limitações técnicas como a criatividade e ele usava planos diretos, improviso, equipes pequenas e filmagens em locação, gerando narrativas poéticas e críticas. Além da inovação da estética, o cinema novo ele era um movimento sociocultural que usava o cinema para debater um subdesenvolvimento, identidade nacional e questões sociais. O objetivo era que o cinema fosse autêntico e descolonizado, acho que é assim que fala, livre de modelos estrangeiros como o cinema norte-americano. Bom, sobre as características do cinema novo, o cinema novo ele se destacava pelo realismo crítico, que era você expor sem filtro a pobreza, a desigualdade, o autoritarismo e conflitos urbanos, né, usando o cinema como ferramenta de debate público. Também priorizava a produção independente, com orçamentos curtos, equipes pequenas e a liberdade da criatividade, né, para os diretores e os autores. Também tem a estética da fome, que seria a fome do sonho, né, que transformava a escassez em estilo crítico, metaforizando o subdesenvolvimento e dependência, evoluindo para tons poéticos sem perder né, o seu objetivo social. Misturava também a documentação e a ficção com texturas reais, como os corpos, as ruas, a fala cotidiana e narrativas alegóricas e simbólicas. O cinema novo também adotava o
neoclassicismo narrativo, acho que é assim que fala, com estruturas não lineares, finais abertos e anti-heróis, rompendo com Hollywood, né, para provocar essa reflexão. A influência internacional, ela era crítica aos Estados Unidos e a inspiração em neorrealismo italiano. Porém, era enraizado localmente com o objetivo de descolonizar o olhar e puxar esse olhar para a realidade brasileira. Sobre a coletividade manifesto, o cinema novo ele criava isso com debates e artigos e ações para reorientar a estética e a política brasileira. E agora eu vou falar um pouco sobre os filmes do cinema novo. Eu vou falar sobre Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, que no filme ele expressa uma realidade dura, se passado no sertão, né, como cenário, e é retratado a pobreza e a dignidade em combate. O outro filme é Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, como eu havia falado anteriormente. Nesse filme, o filme ele é um épico sertanejo no contexto do cangaço nordestino, em que o misticismo religioso, política coronelista e violência se misturam. O outro filme é Terra em Transe, de Glauber Rocha também. A maioria dos filmes é de Glauber Rocha. Nesse filme, o cineasta baiano, ele destaca... como que eu vou explicar? Ele destaca um país fictício inspirado em repúblicas latino-americanas, expondo a corrupção, os desafios e as lutas. Nesse filme, Glauber Rocha, ele rompe essa ideia de pensar com imagens e usa a quebra da quarta parede, vamos dizer assim, com personagens dialogando diretamente com o público, né? O outro filme é o Barravento, também de Glauber Rocha, que nesse filme, o filme marca, né, o início de uma série de experiências estéticas que retrata o mar, o trabalho e o conflito social de maneira não didática, mas ao mesmo tempo muito tocante. Filmado na Bahia, esse filme, né? O outro filme é A Grande Feira, que é de Roberto Pires. Nessa obra de Roberto Pires, a obra é valorizada por entusiastas do movimento, né, do cinema novo, e retrata comerciantes da feira, né, que é como a água dos meninos, inquieto com a remoção imposta pelo governo. As atitudes variam. Alguns negociam, como o sindicalista Neco, enquanto outros optam pela violência, convidando o espectador a se identificar e se posicionar, né, nessa disputa. E esses foram os filmes do cinema novo. Eu falo sobre as fases do cinema novo, né? Nós tivemos como a primeira fase tendo a arrancada, né, em 1959 até 1964, quando foi o nascimento do movimento. Tivemos as produções baratas, as filmagens em locação e realismo crítico sobre o povo, a consolidação das ideias de câmera na mão e ideia na cabeça e da estética da fome também. Tivemos também o lançamento dos filmes mais emblemáticos durante esse período, né? Quando surgiu em 1959 até 1964. A segunda fase do cinema novo, ela foi tipo uma radicalização e alegoria, né? Que foi de 1964 até 1968. Tivemos uma diminuição dos períodos desde o primeiro período, né? Que durou 5, aqui durou 4, enfim. Após o golpe de 1964, né?
O cinema torna-se mais político e alegórico, né? Diferente do que ele era no início. O discurso se intensifica e o diálogo com as vanguardas europeias e latino-americanas se aprofunda, né? O cinema novo ele assume um papel mais ativo no debate público, né? Então ele deixa aquela coisa de só entretenimento para passar uma coisa mais política, mais de voz, mais de debate. A terceira fase do cinema novo foi quando ele foi perdendo força, infelizmente, né? Que foi marcado pela dispersão e exílio. Durou cerca de 2 anos, foi de 1968 até 1970, no início, né, de 1970. E foi o seguinte, com a AI-5, né, vem a censura e a repressão. Muitos cineastas são perseguidos e vão para o exílio e acabam sendo exilados, passando a produzir fora do Brasil. O movimento ele perdeu coesão, apesar de manter a crítica social. Então, mesmo ele mantendo a crítica social, ele perdeu muito coesão. Então, essa foi a pior fase para o cinema novo. O cinema novo foi um movimento coletivo do cinema brasileiro, mas teve como principal liderança o diretor Glauber Rocha, né, que ajudou a organizar as ideias do movimento e dirigiu obras muito importantes. Além dele, participaram outros diretores de destaque também, né, como Nelson Pereira dos Santos, conhecido pelo realismo crítico, Cacá Diegues, que misturava elementos populares com experimentais, Joaquim Pedro de Andrade, que unia literatura, política e humor crítico. E além deles, nós também tivemos, né, outros diretores que contribuíram para esse movimento, como Saraceni, o Rui Guerra, enfim, entre outros, que ajudaram a consolidar, né, essa renovação do cinema brasileiro. Depois do golpe de 1964, o cinema novo passou a sofrer censura e pressão do governo militar, né? Mesmo assim, os cineastas continuaram fazendo filmes com críticas sociais e políticas, né? Em 1968, a repressão aumentou muito. Muitos diretores foram exilados e o movimento acabou se enfraquecendo. Mas mesmo se enfraquecendo, ele manteve, né, seu compromisso com a crítica social. Então, mesmo se enfraquecendo, mesmo com essa repressão toda, os cineastas continuaram produzindo filmes visando, né, a crítica social, como sempre. Eu vou falar sobre o legado do cinema novo. O legado do cinema novo foi além da produção cinematográfica. Sua atitude diante dos limites técnicos e estruturais trouxe um rompimento com o cinema industrial de puro entretenimento e suas leituras de temas densos e importantes que marcaram toda a cultura nacional. Mais especificamente, ele reorientou a forma de fazer cinema no país, filmar em locações reais, com elencos mistos, tematizar desigualdade, poder e violência são elementos presentes até em grandes sucessos de público e da crítica, como o filme Cidade de Deus, Tropa de Elite e Central do Brasil. Além disso, o cinema novo trouxe a ideia de cinema de autor, que é associado a um projeto de usar a câmera como instrumento de interpretação do Brasil. Do ponto de vista da estrutura de produção e distribuição do cinema, o cinema novo impulsionou a formação de redes de cineclubes e cinematecas, como espaços de circulação e debate de filmes independentes, a implantação de estratégias coletivas e distribuição. Além disso, o movimento trouxe um debate sobre políticas públicas para o setor. E por fim, outro grande legado deixado pelo cinema novo foi o grande reconhecimento internacional, que colocou o Brasil no mapa dos grandes festivais do cinema no mundo. Agora eu vou falar sobre diferenças do cinema novo e cinema marginal, que eles não são a mesma coisa, porque no cinema marginal, que surgiu no contexto do declínio do cinema novo, que foi no final dos anos de 1960. Ele radicaliza a independência levando o limite, e é um cinema mais debochado, e por vezes se aproxima também do trash, que é filme ruim, basicamente. Enquanto o cinema novo traz um projeto problemático de cinema nacional que busca intervir no debate público com crítica social,
O cinema marginal aposta numa liberdade total, da forma no anti-heroísmo, no choque ao público e na aversão ao didadismo, e é uma chacota estridente diante do bom gosto. Os marginais se inserem no âmbito macro do movimento contracultural, com forte ligação ao tropicalismo. E entre os representantes mais importantes do cinema marginal estão Rogério Sganzella, do filme O Bandido da Luz Vermelha, Júlio Bressani, que matou a família e foi ao cinema, e Oswaldo Candeias, do filme A Margem. Por fim, falar sobre as curiosidades do cinema novo, que começou numa mesa de boteco. Em 1957, os jovens cineastas Glauber Rocha, Leon Risman e Joaquim Pedro de Andrade, três dos mais icônicos diretores do movimento, costumavam se reunir em bares do Rio de Janeiro, especialmente de Copacabana e do Catete, para discutir os rumos do cinema brasileiro. A essa altura, Glauber já tinha feito uma experiência no sentido dessa nova estética, com um curta Pátio, e as ideias usadas ali fez com que surgisse o cinema que conhecemos hoje.